Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, este momento para estudarmos a Sua Palavra e também agradecidos a Deus por cada um de vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente. Temos a certeza que Deus tem trabalhado na mente de cada um, no coração, fazendo com que nós entendamos a Sua Palavra e extraiamos lições para a nossa vida e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Assim nós estaremos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Clenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane, são lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Socorro Souza é de Manaus. Dário Bastos Malta é de Madre de Deus, na Bahia. Ananete Cruz também é de Simões Filho, na Bahia. Gonçalinha Baltazar é de Guaraciaba do Norte, Serra da Ibiapaba, no Ceará. E o Ceia Correia dos Santos Victor é de Natal, no Rio Grande do Norte. E todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença agradecidos pelo dia que estás nos concedendo, por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, todos aqueles que estão passando por problemas difíceis, situações, tribulações, provações, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, muitos dos nossos irmãos necessitam de um milagre em suas vidas. Aqueles que nos pedem orações, Senhor, faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da profecia cumprida de que o menino nasceria de uma virgem, seu nome seria Emanuel, quer dizer Deus conosco, só que Acaz não queria a presença desse Deus em sua vida. Acaz era rei de Judá, o reino do sul, e ele procurou fazer parceria, aliança com o rei da Assíria para enfrentar o reino do norte, que é Israel, juntamente com Síria. Só que esses dois reinos, segundo nós lemos ontem, aqui no versículo 16 do capítulo 7 de Isaías, diz que antes da criança chegar a essa cidade, a terra dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. O que aconteceu? O rei da Assíria invadiu o reino do norte, Israel, e também Síria, e derrotou esses reinos. E levou cativo centenas, milhares de pessoas e trouxe também povos da Assíria para morar dentro ali do reino de Israel, que eram as 10 tribos do norte. Essas 10 tribos já não mais existiam e agora quem dominava era a Assíria. E então, nós nos lembramos que quando Jesus esteve aqui nessa terra, nós ouvimos muito falar dos samaritanos, né, que são de Samaria. E esses samaritanos já não eram mais judeus. Por quê? Porque eles haviam se tornado cativos do povo da Assíria, e já haviam se passado 700 anos que a Assíria havia invadido o reino do norte, porque Samaria era a capital do reino do norte, e agora os samaritanos já não eram mais judeus, havia se misturado com os povos pagãos, principalmente da Síria, e agora já não existia mais as 10 tribos de Israel, que fazia parte do reino do norte, já não existia mais. Eram os pagãos que agora dominavam. E então, Acaz, ele estava com medo desses dois reinos, Síria e Reino do Norte. Só que, diz aqui a profecia, ficaria deserto, e aconteceu. No ano 722, houve a invasão do Reino do Norte e também da Síria, e esses dois reinos deixaram de existir. A Síria passou a dominar esses dois reinos. Agora, no capítulo 7, a partir do verso 17, nós lemos assim: Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul, do Egito, e o exército da Assíria, e eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas.
Virão em grande multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Vejam, irmãos e amigos, a consequência da escolha errada que Acás fez. Acás procurou fazer aliança com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Só que estes mesmos assírios se voltaram contra Judá, onde Acás era o rei. A Assíria já havia dominado o reino do norte e também Síria. E agora eles se voltam contra o povo judeu, contra Judá e Benjamim, lá no reino do sul. Irmãos, Deus enviou convite após convite para que Israel retornasse para ele. Só que o povo judeu recusou a aceitar estes convites que eram enviados através dos profetas para que o povo se voltasse para Deus. E nós, amigos e irmãos, temos ouvido a voz de Jesus falando ao nosso coração, falando à nossa mente: este é o caminho, andai por ele. Temos dado ouvido à voz do Espírito Santo ou temos recusado também o convite que Deus tem enviado para que nós retornemos para Ele? Como é que nós estamos vivendo, irmãos, a nossa vida perante Deus? Nunca nos esqueçamos que a vida que nós vivemos aqui é que será o nosso preparo para a eternidade. Não é no último momento, quando Jesus estiver voltando, que nós vamos mudar de vida e poder então ter a salvação. Não, é o nosso dia a dia, a nossa vida cristã, como tem sido. Temos andado com Jesus, temos caminhado com Deus, temos feito a vontade de Deus em nossa vida, ou temos recusado ouvir a voz de Deus e escolhido os nossos próprios caminhos, como fez Acás. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 16, versos 10 a 18, e também 2 Crônicas, capítulo 28, versos 20 a 25, aqui a palavra de Deus nos fala o que foi que Acás fez. Irmãos, Acás, ele foi até a Assíria, até Damasco, e lá ele encontrou um grande ídolo, um grande altar feito aos deuses pagãos. E ele gostou tanto deste altar que havia sido feito lá na Assíria, que ele mandou ordem para o sacerdote, que era sacerdote do Deus Altíssimo, fazer um altar igualzinho ao que ele havia visto lá em Damasco. E sabe o que Acás fez? Mandou retirar aquele altar de bronze que Deus havia mandado Moisés construir para que fosse oferecido sacrifícios ao Deus vivo. Acás mandou retirar esse altar de bronze e mandou colocar no lugar esse altar que ele mandou fazer igual o que ele viu lá em Damasco. Leia 2 Reis, capítulo 16, versos 10 a 18 e também 2 Crônicas 28, 20 a 25. Irmãos, como era mau este rei Acás, como ele afrontava o Deus verdadeiro, mas as consequências vieram. As consequências vieram porque, já que ele havia escolhido seguir o seu próprio caminho, Deus então permitiu que Judá também fosse invadido pela Assíria, o rei com o qual ele havia feito aliança para enfrentar Síria e o reino do norte. Este mesmo rei se voltou contra Judá. E aí o que aconteceu? Levou cativos de Judá
houve muitas mortes, consequência de uma escolha errada do rei Acaz. Irmãos, Acaz ele era medroso, Acaz ele era incrédulo, Acaz era um homem de coração endurecido que não aceitava as mensagens, os convites que Deus enviava a ele através dos profetas. E então a Síria, que antes era amiga de Judá, agora se torna em inimigos e ele invade Judá. E ele então leva cativo muitos de Judá e também morre muitos do povo de Deus. Eu quero lembrar aos nossos irmãos o que nós lemos em Salmo 118, no verso 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em quem, amigos, irmãos, nós temos colocado a nossa confiança? A quem nós temos buscado nos momentos difíceis da nossa vida? Qual tem sido o nosso relacionamento diário com o Deus Criador, mantenedor de todas as coisas, o Deus que tem poder para nos dar vitórias em toda e qualquer situação? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Temos nós crido e colocado a nossa vida nas mãos de Deus dia após dia, para nós suportarmos as provações que virão e que estão diante de nós? Irmãos, o nosso preparo para os céus depende da nossa comunhão com Deus diariamente. Que nós não sejamos surpreendidos quando Jesus voltar e nós ouvirmos dos lábios de Jesus: não vos conheço. Será triste, irmãos. Nós que nos dizemos cristãos, que vamos à igreja, que ouvimos sermões e mais sermões, será triste ouvirmos de Jesus: não vos conheço. Hoje ainda a porta da graça está aberta. Hoje ainda Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 30. O convite é estendido a cada um de nós. Cabe a nós a decisão, aceitar ou não. Não nos esqueçamos: eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.